Assim diz a palavra do Senhor. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Encha-nos dela, neste momento, que possamos sair daqui, mas conhecendo a mais o Senhor, Senhor. Esse é o nosso pedido. Amém. O que é paz? O dicionário diz que paz é um estado de espírito, ou quando não existe guerra entre duas nações. Não existe guerra entre duas pessoas. Estamos em paz. Mas tem um conto que exemplifica um pouco melhor essa questão. Um conto indiano, se você puder procurar depois, procure. Os indianos têm uma boa habilidade em criar histórias fantasiosas que nos ajudam a entender alguns pontos importantes sobre um monte de coisas da vida. E a história conta que um rei sábio, ele estava em seu reino, e determinado dia ele fala assim: eu vou juntar os maiores pintores, todos os pintores, na verdade, do meu reino, e vou fazer um pedido. Eu quero que eles pintem um quadro da paz. Ele fala, então dá o seu decreto, fala que haverá uma recompensa para esse vencedor final. Então os homens pintam, eles trabalham naquele quadro, pensam sobre aquele quadro, e determinado dia eles voltam, todos os 1000 quadros pintados, eles voltam e no palácio, os sábios do rei, eles analisam quadro a quadro, minuciosamente, e pensam sobre cada um deles. E no final escolhem dois para que o rei consiga escolher ali, finalmente, qual que é o quadro que representa a paz. O rei então chega e olha aqueles 2 quadros e ao olhar o primeiro, ele vê uma bela paisagem, com uma foto perfeita, lago azul cristalino, montanhas cheias de neve, a grama verdinha, flores, pássaros voando, o céu limpo, lindo. O rei fala: não, eu acredito que essa aqui seja a verdadeira representação da paz. Mas ao olhar o segundo quadro, ele vê uma cena completamente diferente. Ele vê uma cachoeira com águas torrenciais caindo e explodindo água para tudo que é lado. Existe uma montanha também nessa pintura, mas ela está cinza, a grama não tem vida, está cinza. A única parte que vive é que uma pequena árvore no cantinho tem um ninho de pássaros, e esses pássaros dormem. Eles esperam que sua mãe volte e leve comidas para ele. Então o rei diz: esse aqui é o verdadeiro quadro que representa a paz. Porque a paz nesse mundo é impossível sem a adversidade. A paz não é a ausência de adversidade, mas a paz vive no meio das adversidades. Paulo trabalha um pouquinho sobre isso, mas de uma maneira muito mais bonita. No primeiro versículo, Paulo diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E eu comentei para vocês o que é paz pelo dicionário, o que é paz por esse rei sábio, mas o que é paz para Paulo? O que é essa paz de Cristo? Aqui, Paulo faz, costumeiramente nas suas cartas, a metade de doutrina e a outra metade de prática. E aqui chega a parte prática que Paulo nos apresenta para a igreja de Colossos. Muitos falsos mestres estavam tentando invadir a igreja, trocar a palavra do Senhor. Ela não era suficiente para eles. Mas Paulo diz que a paz de Cristo governe o seu coração. Por quê? A paz de Cristo, para nós cristãos, é a que William Hendrickson, se eu não estou enganado, é assim que fala o nome dele, se eu não esqueci. Ele diz que a paz de Cristo é uma condição de descanso e contentamento. Não é simplesmente um sentimento, mas uma pessoa. A nossa paz é o próprio Cristo.
Por que Paulo fala que a paz de Cristo governe o seu coração? Porque ele sabe que a paz de Cristo é o próprio Cristo. E ele sabe que as melhores escolhas da nossa vida só são feitas se estivermos alicerçados, firmes na rocha inabalável que é Cristo. Paulo segue e diz que ela governe o seu coração. Em outras versões, se você tiver usado outras versões aí, pode aparecer árbitro, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. E tem realmente esse sentido esportivo, essa palavra. Tem a ver com faltas, aquele que pune as transgressões das regras, e é isso que Cristo faz. Aqui cabe uma pergunta: nós temos essa paz com Deus? Essa paz que Paulo fala que os colossenses precisavam receber, a paz de Cristo que governa todas as coisas, governa o palácio das nossas vontades, que é o coração. Nós temos essa paz? Essa verdadeira paz? Ou é simplesmente de sentimento? Nós temos que tomar cuidado quando achamos que vivemos uma vida em paz, como Jonas, o profeta Jonas, viveu. Jonas estava tranquilamente em sua casa e Deus fala para ele: desce a Nínive, vai pregar com aquele povo será destruído. Jonas fala: tá bom, vou lá, vou descer. Ele desce até o porto e vai para o caminho completamente contrário. E no meio de uma tempestade, no meio de um Titanic acontecendo, Jonas está embaixo no porão dormindo, tranquilo. Jonas estava em paz. Por que a paz de Cristo? É para a gente não viver como Jonas viveu. É para a gente não acreditar que o nosso coração é o guia da nossa vida. Às vezes temos falado disso diversas vezes, diversas maneiras. Quando nós temos o nosso coração alicerçados, não em Cristo, mas em nós mesmos. O trono, que tem um trono lá, este trono tem nós mesmos. Não é mais o Deus do universo, não é mais o Cristo que controla todas as coisas, não é mais o Cristo que fez todas as coisas por meio dele. Não, o que tem lá somos nós mesmos, e nós somos os nossos piores inimigos. Mas não só isso. A paz de Cristo que Paulo fala aqui, ela reverbera nos relacionamentos. O versículo continua e diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, a paz de Cristo traz união para a igreja. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Uma igreja dividida, uma igreja em guerra, é uma igreja sem a paz de Cristo. Nós estamos assistindo lá em casa uma série chamada Duna, a Profecia, se eu não estou enganado, que é da mesma série de Duna, e tem um grupo específico chamado a Irmandade, que são feitos de mulheres, e cada mulher fica perto ali de um rei, de um líder, ou qualquer coisa que seja, pessoas importantes. Elas dão conselhos e dicas de como aquela pessoa deve realmente viver ou comandar o seu reino. Só que por trás disso, e esses homens acreditam nisso, só que por trás disso existe uma ordem na Irmandade, de que elas devem comandar de fato todo o universo, toda a história. As coisas que os líderes acreditam que são deles, as vontades, os desejos que eles acreditam que são deles, na verdade são delas, são dessas mulheres. Quando nós não temos paz, é basicamente isso que acontece no nosso coração. Não que esses líderes sejam bons líderes, seriam bons líderes sem elas por perto, mas elas fazem o mal. E é isso que o pecado faz na nossa vida, faz em nosso coração. Quando não temos Cristo nos aconselhando, quando não temos Cristo definindo quais são as nossas metas, os nossos desejos, os nossos sonhos, nós temos outra mulher também, nela, no nosso coração, um outro personagem, que é o próprio pecado. O coração é o palácio das nossas vontades, e precisamos tomar cuidado com isso. Paulo, ao dizer a paz de Cristo, ele não está falando simplesmente sem conhecê-la,
Paulo conhece muito bem essa paz. Ele tem alicerçado em seu coração aquilo que Cristo falou em João 4:34. Cristo diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. A paz de Cristo, se é o próprio Cristo em nosso coração, a paz de Cristo nos leva a seguir a vontade de Deus. Em segundo lugar, Paulo, no versículo 16, diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Como comentei, falsos mestres estavam tentando invadir a igreja. A palavra não era suficiente para eles, e eles queriam quebrar, diluir a igreja, destruir por completo. Quando a palavra, como Paulo diz aqui, que é a mensagem a respeito de Cristo, quando a palavra não é suficiente, ela gera desequilíbrio, destruição, mentiras e desgraça dentro da igreja. Quando nós não vivemos a paz de Cristo, quando nós não temos a nossa saciedade no próprio Cristo, vivemos desequilibrados. A mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, a revelação completa que está nas Escrituras, não importa. Quando nós não temos a paz de Cristo, quando nós não sentimos e temos essa verdadeira importância do que Cristo representa na nossa vida, o que a mensagem de Cristo representa na nossa vida, vivemos da maneira que a gente quer. Quando a palavra não é suficiente, ela nos destrói. A vontade nos destrói. Quando nós fazemos perguntas e não temos respostas, quando nós sofremos e não temos respostas, quando nós perdemos pessoas e não temos respostas, quando nós perdemos nossos empregos, quando nós perdemos um filho, quando a maior desgraça pode acontecer na nossa vida e não temos respostas, nós, os cristãos, que eu digo, é porque Cristo não vive em nosso coração. Ou Ele está muito amuado no cantinho. Ele não é mais um rei que comanda tudo. Ele é apenas um inquilino. Um inquilino que aluga um quarto. Paulo nos ajuda a resgatar e a entender alguns aspectos do que é ser preenchido da palavra de Deus. Ele diz qual a mensagem a respeito de Cristo, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. A mensagem de Cristo é preenchida em toda a sua riqueza. Nós não encontramos respostas no mundo e muitas vezes acreditamos que encontramos. Acreditamos que a nossa vida fora daqui, ela é mais importante. Acreditamos que o sofrimento fora da igreja, muitas vezes, e muitas pessoas acreditam nisso, que o sofrimento fora de Cristo, ele é mais fácil de ser arrumado, consertado. Já que podemos tomar apenas qualquer tipo de remédio, já que podemos abandonar aqueles que nos fazem mal, já que as discussões não existem, já que todas as pessoas pensam como nós, já que somos iguais. A palavra de Deus, em toda a sua riqueza, ela preenche a nossa vida. Se a paz preenche o nosso coração, é a palavra que complementa todo o resto. Paulo continua e diz que ela deve ser governada. Nós devemos ser governada por ela. Cristo não é apenas um inquilino em nosso coração. Cristo não é apenas uma parte da nossa vida. Cristo é toda ela. Cristo é morador. Cristo é dono. Nós muitas vezes vivemos como vivemos normalmente com a política. Acreditamos que a parte política, a votação, seja em qualquer tipo de candidato, ela é feita exclusivamente naquele ano.
é no ano das eleições que a gente vai voltar, é que a gente vai escolher aquele candidato. E a gente vive exatamente da mesma maneira com Cristo. A diferença é que Cristo é eleito só domingo. Cristo entra no nosso coração domingo, mas na maioria das vezes expulsamos ele na segunda-feira. Vivemos uma vida mentirosa. Escondemos Cristo no nosso trabalho, escondemos Cristo na nossa faculdade, escondemos Cristo na nossa família. Quando nós somos governados pela palavra de Deus, ela modifica tudo. Ela molda tudo. A palavra de Deus, ela também promove aconselhamento. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Nós esquecemos que a igreja, ela serve como uma comunidade terapêutica também. Romanos 15:14 diz: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. A palavra de Deus, ela promove aconselhamento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós finalmente descobrimos as respostas para as nossas dúvidas, as respostas para o nosso sofrimento, nós não ficamos mudos. É impossível ficar mudo. Imagine uma cidade completamente doente por uma peste. E você é a única pessoa que de fato descobriu qual que é o remédio. Você iria embora? Você deixaria a sua família morrer? Minguar? A palavra de Deus, ela promove aconselhamento. Nós entendemos, muitas vezes nós não sofremos as mesmas coisas que nossos irmãos. Muitas vezes ainda não perdemos um parente. Muitas vezes ainda não perdemos um filho. Muitas vezes ainda não perdemos o nosso trabalho, Deus tem nos sustentado com isso. Mas não quer dizer que não temos respostas para essas coisas. Porque a nossa resposta, mais uma vez, não está alicerçada em nosso coração. A nossa resposta está alicerçada na cruz do Calvário. Quando temos dúvidas sobre alguma coisa, quando não sabemos o que responder, quando pensamos, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu posso falar para ela? Aqui, na palavra de Deus, as respostas. Nós não sabemos o que falar muitas vezes, e a vergonha talvez nos ajude, nos impeça disso, mas nós não sabemos o que falar, porque nem conhecemos as Escrituras, nem sabemos o que Deus acha sobre essas coisas. Mas em quarto lugar, a palavra de Deus, ela promove música de adoração. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Adolf Wilhelm, talvez seja assim. Ele é um compositor, um músico, já faleceu faz muito tempo. Ele diz que a música é a pintura da alma. Nós temos, dominicalmente, praticamente, lembrado dessa importância. Nós não cantamos porque a banda é boa, e a banda é muito boa mesmo, está de parabéns. Vocês viram que o Wagner estava com os dedos rápidos. Mas a banda, não é porque a banda é boa, não é porque as vozes são boas, não é porque as músicas são boas, simplesmente por serem, mas é porque nós temos um propósito ao cantá-las. Nós entoamos a música porque é poesia. E poesia se faz de coisas, na maioria das vezes, de coisas belas. E o que há de mais belo nessa terra, senão o próprio Criador? Nós cantamos música porque Ele quis. Nós cantamos música porque é um jeito a mais de adorar ao Senhor. O Salmos 43, versículo 3 diz: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. O próprio Deus disponibilizou ao salmista um novo cântico. Nós cantamos porque amamos aquele a quem cantamos. Nós não cantamos baixinho, simplesmente por vergonha. Nós cantamos com a nossa voz, não gritando também, não precisa gritar, mas nós cantamos alto, porque é Cristo em que nós estamos adorando. Nós também, a palavra nos ajuda, e aí cantar nos ajuda a cantar com o coração agradecido
Russell Shedd, ele diz que a música vocalizada deve ser acompanhada pela música do coração. Nós cantamos aquilo que acreditamos. Aquilo que está em nosso coração é o que entoamos. E o Lucas geralmente tem lembrado sobre essas verdades. Como cantamos, como nós adoramos, revela o quanto nós amamos a Deus. Em terceiro lugar, o Paulo nos ajuda a entender mais um ponto excepcional. No versículo 17 diz: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, por meio dele. Você pode confirmar em seu coração que tem feito isso? Você pode confirmar que todas as suas decisões, todas as coisas que você tem feito, você fez no nome do Senhor Jesus? Você é capaz de afirmar isso? Nós temos o costume de pensar que a vida na igreja, ela é sagrada. Muitas vezes acreditamos que não devemos subir no púlpito de bermuda, algumas pessoas não devem vir à igreja de bermuda, que tem que ser com o cabelinho bem arrumado, barba feita. Acreditamos que a vida na igreja é sagrada, e realmente é. Mas esquecemos que fora também é sagrado. Deus não nos chamou simplesmente para sermos cristãos, evangélicos, presbiterianos, apenas na igreja. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar o evangelho. E pregamos o evangelho, com certeza, aqui dentro da igreja também. Mas pregamos o evangelho fora dela. Pregamos o evangelho onde quer que estivermos. Não somos simplesmente trabalhadores, ou estudantes, ou amigos, ou familiares. Não somos simplesmente isso. Temos um propósito a mais. Temos um propósito que nos foi dado por Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz, aquele que nos salvou, aquele que entregou todo o seu sangue, aquele que mesmo durante o sofrimento no Getsemane, teve paz, porque sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Esse homem sofredor, é a Ele que nós adoramos. É por isso que não nos calamos. É por isso que pregamos a verdade do Evangelho a todas as pessoas. Aqui, neste último versículo, está o ponto central que eu quero trazer. Ponto central da pregação de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo diz: e tudo que fizerem, e tudo. Ela é geral, é uma ordenação geral. Não é apenas um pedaço, não é apenas a vida na nossa igreja, não é apenas momentos. Às vezes acreditamos que não é o local correto falar sobre Cristo aqui no trabalho. As pessoas estão trabalhando. Não é correto nós estarmos reunidos aqui almoçando com a nossa família que não é cristã. Não acho que não caiba exatamente a pregação do Evangelho aqui. Mas Paulo nos adverte. Ele fala que em tudo o que fizerem, qualquer espaço, qualquer ambiente, é um ambiente favorável à pregação do Evangelho, porque nós temos a certeza de que essas pessoas que não conhecem a Deus vão morrer, e ao morrer elas não vão ter uma esperança como nós temos. Elas estarão fadadas ao inferno, ao tormento eterno. Em tudo o que fizerem, isso nos demonstra a verdadeira liberdade que Cristo nos deu. A verdadeira liberdade de viver a vontade de Cristo, a vontade do Pai. Nós não somos mais escravos dos nossos pecados, não estamos mais presos às nossas vontades. Cristo nos libertou. E aqui é a prova, uma das provas disso. Em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Fazer
ou dizer. Fizer ou disser. Isso revela palavra e obra. Você é capaz de agradecer a Deus por ter feito ou dito qualquer coisa? Você é capaz de olhar para a sua semana, olhar para o seu mês, olhar para os desejos que você expressou ao final do ano e dizer: eu sou grato a Deus por isso. Essas coisas honram o nome do Senhor. Você é capaz disso? Você é capaz de dizer como você tratou o seu filho, como você tratou a sua esposa, de que você fez isso no nome do Senhor Jesus? Você é capaz de dizer o que você disse, e você sabe muito bem o que você disse, as coisas que você disse. Mesmo aqui dentro da igreja ou fora dela, você é capaz de dizer que fez essas coisas no nome de Cristo. Todas as coisas, nos lembra Paulo, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Todas as coisas devem ser feitas para glorificar ao único Deus verdadeiro. Essa é a nossa liberdade. É para isso que nós vivemos. Para finalizar, a minha oração e o meu pedido, seguindo os conselhos de Paulo, é que a paz de Cristo reine em nossos corações. É que a palavra de Deus preencha a nossa vida. E você pode fazer isso com a palavra de Deus, lembrando dos seus devocionais, não deixando passar. Nós muitas vezes dizemos que nossa, hoje foi corrido demais, hoje foi bem difícil, eu não vou conseguir ler a palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo aqui retomar e ler os capítulos que eu perdi. Mas nós temos tempo para tantas coisas. Nós decidimos gastar o nosso tempo com tantas outras coisas. Mas aquilo que de fato é mais importante, da própria voz de Deus, e muitas vezes desejamos ouvi-la, muitas vezes pedimos: Senhor, fala comigo, o que eu devo fazer? Se eu escolher essa questão, se eu escolher essa faculdade ou essa faculdade, que eu tenha paz com o Senhor. Se eu escolher entre essa pessoa ou essa pessoa para namorar, casar, noivar, seja o que for, é porque eu tenho paz. Eu vou escolher ela porque eu vou ter paz. Mas às vezes a nossa paz é uma paz fingida. Nós já temos os nossos preceitos, nós já temos as nossas decisões, as nossas vontades. E sem a palavra de Deus, nós vamos segui-la. Mesmo que o caminho seja torto, nós vamos segui-la, porque não sabemos qual que é o caminho verdadeiro. Então, leia a palavra de Deus, seja vivo em seu coração, e lembre-se, para finalizar, tudo que fizer ou dissermos, em qualquer ambiente que seja, lembre-se, isso pode glorificar ao Senhor? Às vezes nós pensamos que isso pode ser alguma coisa muito exagerada. Nossa, tudo que eu fizer, todas as palavras que eu fizer, eu vou ter que... Senhor, Ele está sendo glorificado nisso. Se eu falar com o meu trabalho, com alguma pessoa no meu trabalho, Ele estará sendo glorificado nisso. Realmente é isso? Sim. Realmente é isso. Realmente, glorificar a Deus em todas as coisas é viver como Cristo viveu. E você sabe, eu espero que você saiba, como Cristo viveu. Ele viveu seguindo a vontade do Pai. Nada a mais e nada a menos. Ele seguiu a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Teu Filho nos dá paz ao nosso coração, uma paz verdadeira. Agradecemos, Pai, porque temos a Sua palavra, a Sua voz, e podemos entender quem nós somos. Agradecemos, Pai, porque muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes temos questões que não são respondidas por nós mesmos, mas são respondidas através da Tua palavra. E, Senhor, nos ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Pai, a tudo que fizermos ou dissermos, Pai, que saibamos que isso glorifica o Teu Filho Jesus.
É isso que nós te pedimos e agradecemos o nome dele. Amém.